Olá, o Alesp em Pauta de hoje vai falar sobre crimes cibernéticos, o aumento do número de delegacias especializadas no estado de São Paulo e também como a Alesp pode contribuir no combate a essa prática. Para falar sobre esse assunto e como o cidadão pode se proteger, nós recebemos João Gazola, advogado especialista em direito digital, Caio Fonseca, advogado criminalista, e também, de forma remota, a especialista em direito processual penal, Carla Cristina. Sejam todos bem-vindos aqui à Rede Alesp. Para começar, então, explica um pouquinho para a gente, doutor, o que é o crime cibernético, o crime digital? Tudo bem, Priscila? Prazer estar com vocês, com os ouvintes da TV Alesp. Os crimes cibernéticos ou os crimes digitais são aqueles em que o criminoso ele não está no mesmo ambiente que a pessoa cria fisicamente. Ele se vale da rede mundial de computadores, da internet, para, de alguma forma, maneira maliciosa, se aproximar da vítima que está em outro local do país, outra cidade, naquele ambiente virtual, e com isso praticar algum tipo de fraude, uma modalidade de estelionato, de furto. Então ele se vale da rede mundial de computadores, do ambiente virtual, para poder praticar o crime. E, doutor João, qual a situação hoje? Nós temos algumas delegacias que são especializadas nesse tipo de crime e a investigação deles, mas com a pandemia esse número cresceu demais, né? Sem dúvidas, é um prazer aqui estar com vocês hoje. Olá, Priscila. Nós tivemos aí um aumento bastante significativo pré-pandemia em relação ao pós-pandemia, né? A gente teve um aumento das relações interpessoais dentro da internet, né, no online, tudo passou-se a ser realizado online, até pela toda a questão de lockdown e pelas proibições que nós tivemos em 2020. Mas como já era de se esperar, no pós-pandemia isso só aumentou e a tendência é aumentar ainda mais, né? O papel aí das delegacias especializadas nesse assunto é de extrema importância pela questão da matéria em si que é discutida, né? Não são coisas simples, não são coisas que qualquer policial, por exemplo, poderia abordar e investigar da forma mais célere possível, sendo que a celeridade aí é um ponto extremamente importante nesse tipo de crime. Doutora Carla, conta um pouquinho para a gente em relação também aos tipos de crimes cibernéticos. O que a gente pode entender que são crimes dentro do ambiente virtual? Priscila, eu quero agradecer a oportunidade e essa questão da prática dos crimes pela internet é uma gama muito grande, né? Porque, em princípio, o uso da internet veio como algo bom que rapidamente passou a ser utilizado para praticar delitos. Então, como bem já mencionado pelo doutor, podem ser praticados crimes como a invasão do dispositivo, né, que até recebeu o nome da Carolina Dickmann, que é a Lei Carolina Dickmann, que prevê essa invasão. É uma pena, já falando da aplicação de pena, é uma pena que parte de 1 ano, de 1 a 4 anos de reclusão. Tem a questão do estelionato, que pode ser praticado pela internet também, especificamente, né? E furtos também. São duas, tanto o estelionato quanto o furto são penas mais agravadas. São penas que já partem de 4 anos de reclusão. Fora isso, crimes contra a mulher, o stalking, essas fraudes contra consumidores. Então, realmente aqui elencar todas as oportunidades, né, são várias. E não se tem uma legislação específica, mas existem essas alterações no Código Penal, incluindo esses artigos, tanto na questão do estelionato quanto no furto, e a questão da mulher, né, o stalking, enfim, que visam prevenir e, no caso, punir a prática desses crimes. E é de suma importância
a investigação por uma delegacia especializada. E assim como os criminosos se especializam na prática, se modernizam, o poder público, as polícias judiciárias têm que trabalhar de forma específica também na apuração desses crimes. E, doutor Caio, tem vários tipos, então, como a gente já ouviu aqui, de crimes que acontecem dentro do ambiente virtual. Tem aqueles que trazem já um prejuízo financeiro imediato. Então, seja ali um link que a pessoa clicou e já teve problema ali no aplicativo do banco. Tem outras pessoas, questão do Pix, mas e os outros, as outras coisas? Por exemplo, né, o stalking ou mensagens ameaçadoras, isso tudo entra também no crime? E como que isso pode ser provado? A pessoa tem que mostrar, tem que printar? Me explica assim, para quem está em casa, passando por uma situação como essa, o que ela faz, né? Porque ela se sente vulnerável também. Vamos lá. Partindo do crime de stalking, o crime de stalking foi introduzido em nosso Código Penal recentemente, uma lei que tem 2 anos e meio no máximo, e o que o crime de stalking fez foi juntar alguns tipos penais, como a ameaça e a perseguição, que não era penalmente relevante, hoje ela dentro de um crime só. Para quê? Que principalmente no caso de mulheres, como bem pontuou a doutora Carla, que são perseguidas por pessoas, por marido, ex-marido, namorado, terceiros da qual ela desconhece. Então, essa perseguição reiterada, a pessoa ser enquadrada com ameaça, uma ameaça é um crime de menor potencial ofensivo, então o legislador recentemente criou esse crime de stalking, tipificou esse crime. E o que fazer se a pessoa está sendo vítima de uma perseguição reiterada, ameaçadora? A ameaça não precisa ser somente física, ela pode ser psicológica também. Então, a primeira coisa que a pessoa deve fazer é procurar a polícia. De que maneira a pessoa pode procurar a polícia? Ou através do advogado, contrata o advogado vai até a delegacia, é feito um pedido de instauração de inquérito, ou ele vai até o Ministério Público, é feita uma notícia-crime, ou a própria vítima pode fazer um boletim de ocorrência. Hoje, em razão da pandemia, como o Dr. João bem pontuou, houve, até mesmo nos meios policiais, o incremento das possibilidades que as pessoas façam o boletim de ocorrência online. Então, a pessoa pode entrar no site da Secretaria de Segurança Pública, no caso do Estado de São Paulo, tem lá o breu eletrônico, ela preenche os dados dela, há um campo em que ela vai relatar o que está acontecendo com ela. Esse boletim de ocorrência é encaminhado para a delegacia da área, é feita uma análise breve pela polícia, a pessoa é chamada à delegacia, então, para que ela conte de maneira pormenorizada ao delegado de polícia o que está acontecendo com ela. Então, é instaurado um inquérito policial, desde que haja indícios de que aquele crime esteja acontecendo, o delegado vai instaurar um inquérito policial. E, para que haja uma investigação efetiva, é necessário que a pessoa, então, preserve, vamos chamar assim, a prova daquela perseguição, a prova de qualquer outro crime que tenha sido praticado pela internet. Então, no caso do stalking, as mensagens, a maneira, as ligações que ela tem recebido da pessoa que está perseguindo ela, para que a autoridade policial, então, possa juntar isso no inquérito policial e, com isso, dar andamento à investigação, conseguir levar o criminoso ao banco dos réus. Fora o crime de stalking, nós temos muitos crimes de estelionato praticados pelo meio digital. E o legislador, recentemente também, ele aumentou a pena do estelionato praticado pela rede mundial de computadores. Então, esses links maliciosos, as invasões de dispositivos informáticos, o crime praticado, estelionato praticado pelo meio digital, que é o crime mais comum praticado pela internet, que é quando o criminoso ele ludibria a vítima, que acha que vai conseguir oferecer alguma vantagem. Bom, temos compra de carro que não existe pela internet, aluguéis de imóveis que
não estão sendo alugados, falsos anúncios de aluguel de imóvel, falsos anúncios de venda de carro, falsos anúncios de emprego, e a pessoa acaba mandando dinheiro para esse criminoso, achando que vai conquistar uma vaga de emprego, que está comprando um automóvel, que está alugando uma casa na praia. Então o legislador cuidou de aumentar a pena desse tipo de crime, e da mesma forma do outro, acho que a vítima tem que procurar as autoridades, pode ser através do advogado, da mesma forma, através do boletim de ocorrência, preservar essas informações para que a polícia possa, então, ir atrás do criminoso. E aí, atrás do criminoso, acho que é o grande desafio, né? Dá para encontrar quem fez, quem enviou, por exemplo, um link ou quem está stalkeando alguém? Sem dúvidas. Isso não é uma tarefa fácil, né? Mas até alguns doutrinadores dizem que é uma tarefa, às vezes, mais possível do que no meio físico, né? No meio físico, a gente tem estatísticas aí que mostram que quando o crime não né, o criminoso não é apreendido de imediato, né, em flagrante, as possibilidades de se responsabilizar alguém diminuem quase que integralmente, né? Agora, no meio digital, ainda que os mecanismos sejam muito maiores, né, para que se possam cometer esse tipo de crime, a gente tem que... A internet, ela deixa muito rastro, né? Os rastros da internet, eles são extremamente relevantes e auxiliam bastante na investigação. Existem várias formas de investigar, né? Por isso a importância das delegacias especializadas, porque muitos desses rastros e dessas investigações só podem ser acessados com ordem judicial ou através de pedidos policiais mesmo, né, de um delegado à frente de uma investigação solicitando autorização judicial, né? Mas, sem dúvidas, existe como se esse debate, né, é importante estar sempre trazendo, porque é essa forma que vai incentivar as pessoas a não deixarem para lá, porque muitas vezes não são valores extremamente relevantes, e acham que essa dificuldade de se investigar, de não saber quem de não ter um rosto, né, muitas vezes por trás à frente, né, desses golpes, impediria ou faria como que não fosse possível investigar. Então, a gente trazendo essas discussões à tona, certamente incentiva as pessoas a irem atrás, procurar um advogado, como o Dr. Caio colocou, ou ir diretamente à delegacia especializada para fazer um boletim e, da forma mais rápida possível e da forma mais preparada possível, toda a equipe da delegacia possa investigar isso e até não só responsabilizar, mas como recuperar, né, eventuais bens perdidos aí nessa investigação. E até complementando o que o Dr. Caio colocou, é interessante a gente saber que antes a gente tinha poucos mecanismos de se registrar isso, né? Antes se falava na ata notarial, que acho que todo mundo que já teve alguma necessidade de documentar, né, alguma informação, algo que no início da internet era a forma utilizada, mas é extremamente custoso, né? A gente tem valores extremamente altos aí para documentar isso, mas hoje nós já temos softwares, né, mecanismos, programas de computadores que auxiliam a documentar esses crimes, e não só isso, eles conseguem documentar ainda mais do que uma simples ata notarial, né? Eles conseguem extrair metadados, né, que são informações atreladas a essas capturas de tela, esses vídeos, documentos que são compartilhados, e auxiliar depois na investigação, como, por exemplo, o número de IP, que pode dar a um computador específico, às vezes outras informações até que podem levar ao endereço de uma pessoa, aonde isso foi realizado, e isso diversas outras informações também. Até dentro do que o senhor falou, então, se fizer o print, né, da tela ali, isso já vale como uma informação, porque aquele print, então, ele tem dados ali, microinformações que vão dar direção a isso? Isso, o nosso sistema jurídico, ele diz que todos os meios de prova são admitidos, né? A gente não tem nenhuma prova que está excluída, então a captura de tela, sem dúvidas, ela faz parte disso e poderia ser utilizada como meio de prova. Alguns celulares hoje, computadores, etc., atrelam a esse documento da imagem também esses metadados, mas esses softwares específicos hoje que nós temos na internet, eles conseguem extrair ainda mais informações, né, até de data, horário, porque isso também é muito relevante na hora da investigação.
né, para que se possa ter toda a cadeia de custódia aí dessa prova. Doutora Carla, quando se tem, então, a investigação desses casos, porque às vezes tem, então, a questão cibernética, um ataque que foi feito ali, por exemplo, a um aparelho celular ou computador, mas tem a questão da mulher, tem a questão do idoso, isso é investigado por uma delegacia ou acaba, de uma certa maneira, ramificando, indo para uma delegacia da mulher, caso isso seja uma ameaça, indo para uma delegacia do idoso, caso o problema tenha sido com ele? Priscila, só antes de responder, eu vou complementar mais um pouquinho que os dois colegas falaram Claro. sobre como preservar a prova até para auxiliar nas investigações. Eu atuo no estado do Rio de Janeiro e em Santa Catarina. Aqui em Santa Catarina, nós temos um problema muito grave com relação ao registro de ata notarial, como o doutor comentou. Existem cartórios que chegam a dizer que para uma pessoa registrar um ata notarial pode demorar mais de um mês e é muito caro. E realmente as pessoas que nos procuram para atuar, seja fazendo um acompanhamento ou uma notícia de fato, quando ocorre a prática de um crime desses, nós temos orientado a realmente utilizar uma ferramenta, como o doutor mencionou, até falar aqui o nome, o Verifact, é o último que nós até utilizamos, que o custo é menor, é bem mais rápido e, como o doutor falou, consegue capturar muitas informações que vão auxiliar mais ainda. Essa informação eu gostaria de mencionar, porque há uns 2 anos atrás, nós conseguíamos o registro da ata notarial com mais facilidade. Hoje, eu já digo que eu nem oriento mais, nem falo mais em ata notarial para os meus clientes, porque é algo que se tornou inviável, tanto do ponto de vista financeiro, quanto para tomar as providências, né? Porque nós temos prazo no processo penal para tomar essas providências em crimes que são movidos mediante representação, queixa-crime, e não podemos esperar um mês para poder tomar essas medidas. Com relação à Doutora, sua eu só pergunta, vou até cortar um pouquinho a senhora, só para a gente continuar sobre esse assunto, depois a gente vai então para a pergunta que eu fiz. A senhora falou da questão tanto do tempo quanto do valor que é empregado para fazer esse procedimento, né? Isso faz também com que muitas pessoas deixem de fazer um boletim de ocorrência, deixem para lá, acabem não tocando o processo? com relação ao custo da ata notarial, eu já tive casos que a pessoa demorou 3 meses para que a vida, todos estamos envolvidos numa rotina muito dinâmica, muito ocupada, e assim, não era nenhuma pessoa, era uma pessoa que fazia parte de um sindicato que foi ofendida no exercício da função, e essa pessoa tinha todo um suporte, né, sindical, mas ela não tinha tempo, porque ela estava muito envolvida em aulas, e ela demorou mais de 3 meses para conseguir se deslocar e tentar fazer essa ata. Então, assim, ela estava quase desistindo, não só pelo tempo que isso demanda na rotina, pelo valor, com certeza, que eles cobram por, não sei se é palavras ou folhas, o valor é algo assim bem considerável. E esse tempo que demorou já estava quase fluindo o prazo decadencial que a gente fala, para que eu pudesse anexar a uma queixa-crime. Então, realmente, isso chega a inviabilizar e fazer com que a pessoa desista. Eu tenho esse pensamento. Por isso, quando hoje uma pessoa conversa conosco nesse sentido, a gente já oferece, já menciona primeiro, assim, essa ferramenta
que é bem mais ágil e mais detalhada. E, doutor Caio, isso também, além de atrapalhar, né, impedir com que as pessoas prestem ali o boletim de ocorrência, registrem o caso, para as investigações isso também é ruim, né? Porque se não tem a denúncia, a polícia também não consegue investigar. E se não tem também um número certo de denúncias, não tem como criar ações ou até políticas públicas para combatê-la, né? Exatamente, Priscila. Sim, o caso que eu posso exemplificar com relação a isso as pessoas realmente desistem. E no caso concreto que eu tenho para mencionar, é porque o print, ele também pode ser utilizado, obviamente, para um registro de ocorrência direto na delegacia. Mas, por exemplo, eu tive que fazer uma notícia de fato de uma pessoa que estava prejudicando a vida de um ex-companheiro pelo aplicativo, pela rede social Instagram. E eram várias publicações. Eram, assim, mais de 800 publicações. Imagine 800 prints de uma rede social, né? Fica uma coisa, assim, muito difícil de fazer, de documentar. Então, por isso que esse registro imediato é importante, muito mais do que, né? Depende do caso concreto. Os colegas vão poder falar que o print ele é importante, mas em certos casos ele não vai surtir o efeito desejado, esperado e também vai contribuir para inviabilizar a, a tomada de providências. Pese exista toda essa dificuldade em se investigar os crimes cibernéticos, em fazer a prova no crime cibernético, é necessário que a população ela registre a ocorrência, para que então a polícia possa tomar alguma medida. Por mais que haja essa questão da necessidade ou não de se fazer a ata notarial, uma maneira encontrada nos meios policiais para que nós possamos reduzir os custos disso, é que a própria autoridade policial, que tem a chancela da fé pública, ela consiga entrar na rede social da pessoa, por exemplo, usando o exemplo que a doutora Carla citou, com mais de 800 prints, você consegue fazer um apanhado geral, uma boa parte, acho que não seria necessário os 800, como a doutora Carla mesmo pontuou, a ata notarial ela é cobrada por folha. Então, é inviável fazer uma ata notarial de uma quantidade dessas de informação. Então, a polícia ela tem outros meios de conseguir fazer essa prova. Ela pode entrar na rede social, ela mesma vai lá, captura a informação e que fique claro, a ata notarial, o print, isso se presta para uma parte dos crimes cibernéticos. Normalmente isso é utilizado nos crimes contra a honra, a calúnia, a injúria, a difamação, o stalking também, mas para outra grande quantidade de crimes, que é a que hoje assola o país, que são as fraudes praticadas pelos meios virtuais, há uma necessidade muito menor do print. A vítima, normalmente, ela transfere o dinheiro para uma conta. Então, o deslinde da investigação pode se dar a partir da conta que o fraudador utilizou para praticar a fraude. Então, aí não seria necessário o print da conversa em si. Eu estou apontando isso porque, para que fique claro para os ouvintes da TV Assembleia, que existem vários tipos de crimes praticados no ambiente virtual. Existem aqueles crimes contra a honra, esses sim demandam o print, porque você tem que provar que a pessoa injuriou a vítima ou que ela praticou uma calúnia. Você tem o crime de stalking. No caso, o exemplo que a doutora Carla citou, das 800 mensagens, aquela pessoa sendo perseguida de maneira reiterada. Então, o print é importante para esse tipo de caso. Por outro lado, para o estelionato, para o furto, praticado no ambiente virtual, o print ele não se torna tão necessário. Outras informações são necessárias. Então, as delegacias especializadas em crimes cibernéticos, eu cito como exemplo aqui em São Paulo, desse cyber,
elas se ocupam, né, de investigar diversos crimes ocorridos no ambiente virtual. A maior parte deles são os estelionatos, as fraudes. Então, elas têm outros mecanismos, outras formas de fazer aquela investigação. Então, um exemplo simples, a pessoa comprou algo pela internet, num link malicioso, não recebeu o produto, mas fez um depósito, pagou com um cartão de crédito, fez um Pix para a conta do fraudador. Faz o registro da ocorrência, a polícia vai partir daquela informação, da conta bancária, de para quem foi o dinheiro, para conseguir fazer essa investigação. Então, além da necessidade de termos delegacias especializadas, também é necessário que tenhamos varas judiciais especializadas. Aqui em São Paulo, no Judiciário Bandeirante, nós temos diversas varas criminais especializadas. Então, temos varas especializadas em crime de roubo, temos as varas especializadas em estelionato, temos as varas especializadas em crimes de lavagem de dinheiro, organização criminosa. Então, seria necessário também que o Tribunal de Justiça, diante do aumento exponencial desses crimes praticados pela internet, criasse varas especializadas nesse tipo de combate ao crime, nesse tipo de criminalidade, que demandam com uma atuação mais efetiva e rápida, tanto das autoridades policiais como do Ministério Público, das autoridades judiciais, em razão dessa grande quantidade de crimes que hoje são praticados pelos meios eletrônicos. Uhum. Doutor, o senhor concorda que, então, precisa, além desse número, né, de aumento das varas, até para receber esses tipos de crimes, também, porque quando há punição, as pessoas entendem que elas podem denunciar. Uhum. Porque eu acho que quando tem aquela coisa de não vai acontecer nada, não vai dar em nada, eu não vou nem mexer nisso, também atrapalha bastante, tanto a investigação quanto aquela coisa da impunidade ficar muito latente e os bandidos se aproveitam disso, né? Sem dúvidas. Nós temos esse ponto, acho que é extremamente relevante, porque não basta a delegacia virtual, né? Aí a gente está falando do pré-processual, né? Do processo investigativo, onde se apura se realmente houve o crime, quem cometeu, né? Todos os indícios disso e leva-se ao judiciário. Só que a atuação do judiciário, ela muitas vezes também está atrelado ao processo investigativo. Como eu mencionei no início, a gente tem que vários desses rastros digitais aí que são deixados para que se identifique e se restaure, né, todos os bens que foram perdidos aí eventualmente, dependem de autorizações judiciais, né? Nós temos também outro meio de prova e até às vezes de responsabilização efetiva, que são o ofício às redes sociais, aos provedores de internet, por exemplo, né, que aí sim podem identificar de forma efetiva quem está cometendo esse crime. Né? Só que para isso nós dependemos de uma autorização judicial. Né? Então, muitos dos casos, a própria rede social, no caso mencionado, por exemplo, o Instagram, né, ele tem mecanismos de aferir quem foi que acessou, quem foi que proferiu aquela mensagem, até validar que aquela mensagem de fato existe, né, de que não foi algo inventado ou forjado, mas isso depende da atuação do judiciário também. Né? Então, muitos dos casos que a gente se depara aí no dia a dia, ainda que se utilize de delegacias especializadas, né, ou seja, policiais que realmente, delegados, toda a equipe preparada para isso, realmente entenda o que está acontecendo e saiba o passo a passo do que tem que ser feito, a gente se depara às vezes com juízes que estão desatualizados. Né? Então, eles não conseguem, de fato, entender o que vai ser necessário para isso e acabam, né, preservando até outro princípio constitucional, né, a privacidade, a intimidade de quem, na verdade, está cometendo um ilícito. Né? E que só a quebra desses sigilos, por exemplo, que poderia se averiguar de fato quem que está cometendo e coibir, responsabilizar e até reparar, né, quem foi prejudicado, no caso a vítima. E a atuação até nos outros casos que nós temos envolvendo bancos, etc., fraudes bancárias, a atuação do banco é primordial. Né? Nós temos aí canais hoje de comunicação já para falar sobre, né, denunciar fraudadores e estelionatos, etc. Mas essa comunicação, né, intercomunicação aí dos órgãos e até da iniciativa privada que é extremamente relevante na hora de se ter o melhor resultado possível. Né? Então, não basta uma medida, né? Eu acho que é um ecossistema
e aí sim que a gente possa, né, atingir esse melhor resultado, sem dúvidas. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta, porque ainda tem muita coisa para falar. A gente ainda vai falar daqueles golpes que muita gente tem caído ultimamente, os golpes do Pix, e que a Alesp tem agido fortemente no combate a isso. Daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta com a Alesp em Pauta, hoje falando sobre crimes cibernéticos e principalmente, né, como se defender deles, como a Alesp tem também trabalhado pela defesa do consumidor e outros assuntos, né, outros aspectos que são tão importantes que a gente tem trazido hoje para esse programa para você ficar atento. Eu recebo então o Dr. João Gazola, que é advogado especialista em direito penal, também Caio Fonseca, advogado criminalista, e também de forma remota a especialista em direito processual penal, Carla Cristina Martins. Bom, nós terminamos o bloco anterior falando sobre alguns crimes e um deles é a questão dos bancos. Eu queria trazer a situação do WhatsApp que a gente vive hoje. Muitas pessoas recebem aquela mensagem: oi fulano, tudo bom? Você pode me ajudar? Aí você responde: oi, tudo bem, o que você precisa? Preciso pagar uma conta agora? Estou sem dinheiro. Você pode fazer um Pix para mim? Amanhã eu resolvo para você? E muita gente ainda cai nesse tipo de golpe. Muita gente com valores altos. Aí, doutor Caio, se isso acontecer, o que a pessoa faz? Ou caiu no golpe, já era. Caiu no golpe, não é bem assim, já era. Como a gente tinha dito no bloco anterior, acho que o primeiro ponto é a pessoa procurar as autoridades. E além disso, quando o Pix foi criado, o Pix foi criado pelo Banco Central do Brasil, então é o Banco Central que regulamenta essa ferramenta de pagamento e as instituições financeiras operacionalizam a ferramenta. Com o aumento do número de fraudes, o Banco Central criou uma ferramenta chamada MED, Mecanismo Especial de Devolução, para que possa ser usado nesse tipo de fraude. Então a pessoa ela é fraudada, faz o depósito na conta do parente que não é o parente, ou compra algo que não comprou e faz o Pix. Então, além de procurar a polícia para registrar a ocorrência, é necessário que ela entre em contato com a instituição financeira dela. Porque através do mecanismo especial de devolução, a depender do tempo que essa fraude ocorreu, que a pessoa descobriu a fraude, é possível que as instituições financeiras bloqueiem o valor e depois façam, uma vez comprovada a fraude. Por isso que é necessário que a pessoa procure a polícia, registre a ocorrência. E não basta ligar no banco e falar: fui vítima de uma fraude. É necessário também que essa pessoa procure as autoridades para que também as instituições financeiras se sintam confortáveis e falem: olha, ele não está mentindo, senão nós vamos criar um outro tipo de fraude. Então a pessoa ela entra em contato com a instituição financeira dela para que se tente fazer o bloqueio. Mas como isso foi uma fraude que não demanda a atuação da instituição financeira, e sim do fraudador e do fraudado, a responsabilidade não recai sobre a instituição financeira nesse tipo de caso. O que você tem que fazer, e é isso que há uma CPI nessa casa, na Assembleia Legislativa, que trata do Pix, dos golpes com o Pix, da clonagem de cartões, para que um dos objetivos é auxiliar na criação de políticas públicas e educação das pessoas, para que consiga haver uma facilidade no ressarcimento. Então, como eu estava explicando, existe o MED, que é o Mecanismo Especial de Devolução, só que ele só enxerga até a primeira camada, ou seja, aquela primeira conta em que é feita a transferência. O Banco Central está para implementar há mais de um ano o chamado MED 2.0, que iria alcançar a quinta camada da fraude. Porque o que acontece? Você a vítima transfere dinheiro para uma conta e imediatamente o fraudador pulveriza aquilo para 5 contas, pulveriza aquilo para mais 10 contas. E esse bloqueio ele consegue alcançar só a primeira conta.
Com o 2.0, a pessoa comunicaria esse tipo de fraude ao banco, a instituição financeira dela, e o banco conseguiria buscar esse dinheiro até uma quinta camada de contas. Inclusive, a CPI vai trazer aqui na Assembleia um representante do Banco Central do Brasil para ser ouvido sobre esses fatos, ouvido sobre essa ferramenta, como o Banco Central do Brasil está buscando a implementação dessa ferramenta para que esse MED 2.0 entre em vigor o mais rápido possível para que isso haja esse combate mais efetivo à fraude. Por isso que é tão importante o trabalho da CPI, né? Nós temos, então, assim como o doutor falou, em andamento essa CPI que investiga os casos de PIX, os crimes, né, por meio de PIX e também a clonagem de cartões e principalmente encontrar a solução para isso, bloqueio para isso. Então, a CPI, ela tem um período ali de investigação, é uma comissão que investiga, né, comissão parlamentar de inquérito que vai investigar ali o que está acontecendo, né, como encontrar eu estava em uma das reuniões em que o especialista explicou essa ramificação e muitos deputados também não conheciam, assim como eu, o que acontecia nessa fraude e a dificuldade que tinha para a reposição. Então, quando se fala também com os especialistas, com quem trabalha na área, os legisladores conseguem criar políticas públicas mais assertivas, né? Exatamente. Um dos papéis fundamentais dessa CPI é a criação dessas políticas públicas. Como eu disse no primeiro bloco, eu repito, houve um movimento por parte do legislador federal em aumentar, havia aquela sensação de impunidade, houve uma movimentação do legislador federal em alterar o Código Penal para que então fosse aumentado o crime do estelionato, das fraudes praticadas pelo meio virtual. Isso é o primeiro passo. O segundo passo nós precisamos criar políticas públicas. Então, no caso aqui de São Paulo, quais tipos de política pública? Uma política pública é a especialização da polícia. Nós temos centenas de municípios no estado de São Paulo que têm delegacias, que invariavelmente os delegados, os escrivães, os investigadores não têm muito contato com esse tipo de fraude. Então, o combate a esse tipo de fraude fica um pouco relegado à capital. Na DC Cyber aqui em São Paulo, que é uma delegacia com abrangência estadual. Então, seria uma política pública interessante, seria essa, especializar a polícia do estado de São Paulo, seja através da criação de outras DC Cybers pelo estado, ou como isso é custoso, é caro para o estado manter esse tipo de estrutura, especializar a polícia. Nós temos uma academia de polícia que forma excelentes profissionais de investigação, nós temos no estado de São Paulo excelentes delegados que tratam dessa questão dos crimes cibernéticos, então, especializar a polícia do estado de São Paulo, em sua grande maioria no interior do estado, a combate desse tipo de criminalidade. Outro ponto que a CPI também seria importante como política pública seria a educação das pessoas. Muito do combate à fraude passa pela pessoa que é fraudada entender que aquilo que chegou no WhatsApp dela, aquele e-mail malicioso, aquilo pode ser uma fraude e começar a desconfiar. Então, a CPI tem esse papel, a gente espera que ao final, ouvidas todas as pessoas, haja então a implementação dessa política pública para melhorar a segurança virtual no estado de São Paulo. Aí, doutor João, hoje a gente tem um outro desafio, que é a inteligência artificial. Inclusive, alguns casos de fraude ali pelo WhatsApp mesmo, antes era aquele texto, que daí você conseguia até observar, mas a pessoa não me chama assim, a pessoa não fala, não escreve dessa maneira, tem alguma coisa errada e você começa a desconfiar, liga para a pessoa. Mas agora, inclusive, a voz, muitas pessoas já têm relatado a clonagem de voz pela inteligência artificial. E aí? Esse é mais um novo desafio aí, né? A gente tem esses golpes aí que todo mundo já, tenho certeza que já passou por isso, né? Ou recebeu uma ligação, ou falaram que era você. Hoje em dia, né, ainda é muito popular, ainda muita gente cai nessa forma mais tradicional mesmo desse golpe, mas a gente tem que as pessoas mais idosas que são o alvo maior, né? Que elas acabam revelando o nome, o que dá mais credibilidade aí na hora do
do golpista está afirmando que, não, sim, é seu neto, é aquela pessoa, é o filho. Então ele acaba chamando pelo nome porque essa pessoa forneceu o nome no início, né? Então só que isso tem um certo alcance, né? As pessoas, até como o Dr. Caio colocou, têm ficado mais atentas a esse tipo de golpe, por ser um golpe muito tradicional, então os índices acabaram caindo. Agora, com a questão da inteligência artificial, isso toma um novo rumo, né? A gente tem hoje, já atualmente, né? Não estou falando de futuro, estou falando de presente, inteligências artificiais que conseguem clonar a voz, uma voz, com apenas 3 segundos escutando essa voz, né? Então, ou seja, às vezes um alô, um tudo bem, que você fala numa ligação, já é possível clonar essa voz. Isso, lógico, são tecnologias extremamente avançadas, eu não vou dizer que está na mão de qualquer um e qualquer um tem acesso, mas até como a doutora Clara colocou, os criminosos, eles estudam, se especializam, investem, né? Isso, sem dúvidas, é uma atividade extremamente lucrativa, então acaba que a especialização pela parte deles é muito avançada, né? Então, como você mesmo colocou, já existem relatos de golpes utilizando essa clonagem de voz, né? E isso, sem dúvidas, passa uma credibilidade muito maior na hora desse golpe ser concretizado. O que a gente sempre recomenda é aquela praxe. Todo e qualquer caso em que envolva principalmente algum pedido inusitado, né, uma transferência de dinheiro ou então um favor assim, que você não esteja acostumado a receber, em todos os casos desconfiar sempre. Mesmo quando eu tenho familiares pedindo ou até na própria conta dele solicitando esse tipo de pedido, quando eu sei que não é algo convencional, eu já desconfio. Ou faz uma ligação direto, realmente para confirmar, ou busca algum outro mecanismo de saber uma palavra que você já tenha combinado com a pessoa. A recomendação é sempre essa, né? É desconfiar de tudo. Né? Então, desconfiando, a gente consegue, sem dúvidas, evitar, pelo menos, a maior parte desses golpes. Doutora Carla, quer complementar aqui essa discussão, se ela está concordando com tudo que eles falam e realmente acontece com muita frequência? Exatamente. Como o Dr. Caio falou inicialmente, a gente tem que sempre refletir, porque quando se é vítima de um golpe desse, sempre tem que tomar algumas precauções. Eu mesma, na minha família, não tem muito tempo, eu recebi um WhatsApp como se fosse a minha sogra me pedindo dinheiro. Eu olhei a mensagem, a forma de escrita, já notifiquei na hora, disse, olha, foi clonado. Em viagem, que eu também tinha viajado, ligaram aqui para casa e a minha mãe tem uma certa idade, ela já foi fornecer no meu nome. E a pessoa que ligou disse assim, ó, peguei a tua filha. E na hora ela já forneceu o meu nome e o nome da minha irmã, mas foi quem? Foi a Carla ou foi a Karina? Ela já deu a informação. E acontece que eu estava no Rio de Janeiro. Então ela disse, pronto, pegaram a minha filha no Rio de Janeiro, sequestraram, acabou, meu Deus, onde é que ela está numa hora dessas? Já foi uma loucura. Quando se observa isso, realmente as pessoas de idade são mais vulneráveis a esse tipo de, né, são mais sensíveis a essa aplicação de golpe. E principalmente nos dispositivos, nos celulares, quando se recebe um link, a pessoa tem que pensar. Na realidade, a pessoa não tem que clicar em links, sair clicando nos links, porque os links são meios de invasão do dispositivo. Então, essa política de consciência mencionada pelo Dr. Caio e acrescentada também pelo Dr. João, é da pessoa refletir, porque quando a proposta, a oferta, né? Isso é quando se tem um golpe de pedido de dinheiro, do Pix de uma pessoa que você já sabe que naturalmente não iria lhe pedir dinheiro, né? Agora, quando se é um link estranho que você pode receber no seu celular ou no seu e-mail, totalmente desconhecido, ou de uma instituição pública que não manda link, que a gente sabe, por exemplo, Polícia Federal não intima ninguém por link, não manda link,
Receita Federal, que também é um órgão muito utilizado para a prática de crime, a pessoa tem que se policiar, a pessoa tem que tomar precauções mínimas para que essas práticas não sejam né, mais ainda potencializadas e que a pessoa não se torne vulnerável, né, nessa situação. Por isso, eu só tenho a acrescentar aqui a fala dos meus colegas, porque realmente é uma questão de consciência na utilização dessas ferramentas que vieram para nos ajudar, mas que, infelizmente, por essa utilização indevida, tem causado tanto prejuízo e tanto transtorno, porque o governo, seja federal, estadual, municipal, na questão de implementação de políticas públicas, ele tem sim, né, que se especializar, tem que oferecer uma estrutura melhor para esse tipo de combate, mas isso gera um gasto gigantesco no orçamento que poderia estar sendo utilizado em educação, que é o problema maior, né? Saúde, e infelizmente tem que usar nessa questão de investigações e ramificar ainda mais, e o direito ir acompanhando a evolução da sociedade, no caso, essa evolução dessas práticas criminosas pela utilização da internet. Seria essa a minha contribuição. A doutora Carla falou, né, dessa questão dos links que chegam também, tanto pelo WhatsApp ou SMS. Muitas lojas acabam ainda, né, utilizando esse sistema de link por promoções. Né? Você tem uma promoção tal por conta, sei lá, do seu aniversário, mês do seu aniversário, ou entramos em promoção, veja as ofertas. Mas nem sempre isso também é verdade. E aí, como que a gente consegue identificar o que pode ser um benefício para o consumidor, como um desconto, e o que pode ser apenas uma ferramenta para roubar todas as informações que tem no seu aparelho? Os dois podem falar. Bom, eu acho que, além da questão de desconfiar, como eu mencionei, é validar, né? Então, principalmente bancos e quando a gente fala de questões mais sensíveis, normalmente eles não enviam links ou outros formatos que possam, que dão essas vantagens, né? Então, receba R$100 agora, até principalmente essas ofertas de emprego que tem tido todos os dias, né? Grandes empresas multinacionais oferecendo empregos que pagam meio período, é sempre uma forma atrativa, né? A gente sabe que essas empresas não utilizam de disparos em massa para fazer seu recrutamento, né? E bancos também não precisam desse tipo de formato. A maioria dos bancos hoje já anunciam isso, que eles não fazem nenhum pedido, principalmente de senha, código de validação de cartão, ou mesmo transferências por esses canais, né? E o principal deles é sempre usar os canais oficiais, né? Então, se você for fazer uma transferência, não clica no link que vai cair na página do Santander ou de outro banco, do Banco Itaú. Sempre vai na página como você está habituado a fazer, ou diretamente pelo aplicativo, né? Que a gente sabe que é a forma oficial de se fazer. Então, entra no site do banco, não simplesmente digitando no Google ou acessando o link que é fornecido, e valida essa informação. Até mesmo com o próprio saque do banco, né, pode ser um formato interessante. Isso se estende também para outras lojas, né? Quando você recebe um e-mail, por exemplo, com uma promoção, que lojas realmente fazem tem essa prática, né? A gente recebe e-mail marketing aí todos os dias, verificar qual que é o domínio desse e-mail. Se você clicar às vezes no botão que vai utilizar usando o botão direito, né? Algumas outras táticas aí, nem todo mundo às vezes consegue adotar, né? Mas verificar qual que é o link, você consegue ver o domínio, e com o domínio, né, o que segue, né, o www. O nome da loja, você consegue validar na internet se realmente é daquela empresa. Normalmente os bandidos, né, os golpistas utilizam mudanças de domínio, né? Então, às vezes trocam um 0 pelo O, o 4 pelo A, né, para que possam registrar um outro domínio que é bem parecido. Mas acho que a atenção aí é o ponto principal, porque como a gente sempre fala, né, não adianta ter os sistemas mais avançados do mundo, como os bancos brasileiros têm,
se o elo mais fraco acaba sendo o humano, né? A pessoa que está por trás ali da utilização. Então, acho que a conscientização tem um papel primordial aí nisso, evitar essas fraudes, né? Doutor, no caso, assim, dá para recorrer a o reembolso disso, essa questão dos links? Então, se de repente a pessoa clicou e comprou alguma coisa e não era uma loja verdadeira, isso dá para reaver ou não? É possível que a vítima consiga reaver esse dinheiro através do judiciário ou da polícia, né? O link malicioso, o João colocou também, seria a minha sugestão: faça a dupla checagem sempre. Recebi um e-mail, um link de uma loja famosa vendendo televisão 60 polegadas pela metade do preço. É difícil isso acontecer. O carro que custa 100, o cara está vendendo por 70. É difícil que isso aconteça. Então, assim, faça uma dupla checagem. Saia do link, vá na internet e pesquise o site daquela loja para ver se você vai encontrar a mesma promoção. Se você não encontrou, a chance daquele link, ou daquele e-mail, ou daquela mensagem ser uma fraude é grande. Foi vítima da fraude? Foi vítima da fraude. Não tem mais o que fazer. É necessário, então, que ou você, a vítima, ela procure as autoridades policiais para que seja instaurado o inquérito, ele tente, via o inquérito, via o processo judicial criminal, reaver esse dinheiro, ou também por meio do seu advogado, o Dr. João já havia citado, com a investigação policial, hoje a polícia consegue acessar diversos dados. Então, o dinheiro foi para a conta A, o delegado oficia a instituição financeira fala quem é o dono da conta A. Com essa informação já é possível que o delegado peça quebra do sigilo bancário. E nós vamos verificar se o dinheiro foi realmente para aquela conta e daquela conta foi para qual conta. E através desses mecanismos de investigação, você chegue no fraudador e consiga pedir a devolução do dinheiro da fraude. Então é possível. E daí o que preocupa também, doutor João, a questão do roubo de dados, né? As pessoas conseguem ali pegar todas as suas informações que estão em um aparelho. O que ela pode fazer se ela conseguir acessar seu aparelho? Isso é outro ponto extremamente relevante, né? A gente tem outros tipos de golpes aí, né? Técnicas que estão sendo utilizadas, né? Até que fazem acesso remoto ao aplicativo, né? Ao celular. Então ele orienta através de um link a baixar um aplicativo e ali ele consegue partir, fazer o acesso remoto, mexer nos bancos de dados, todos os documentos que você tem internamente e todas as pessoas que têm, às vezes compartilha a senha pelo WhatsApp, né? O meu cartão, a senha é tal, né? E utiliza isso num bloco de notas e tal. Isso são pontos que acabam abrindo, né? Dando margem para que o fraudador consiga pegar essa senha e replicar em todos os lugares, né? Então as mesmas recomendações de senha vão fazer parte desses mesmos golpes, né? Então não utilizar as mesmas senhas, ter uma diferenciação entre elas nas contas, não deixar anotado e etc. Mas outro ponto que preocupa bastante e até remonta essa necessidade aí das polícias especializadas, né, das delegacias especializadas, são os ransomwares, né, que são os sequestros de dados que estão cada vez mais comum atingindo as empresas, né? Então não só os consumidores diretamente, né, e aí esse papel da Alesp acaba sendo bem importante porque afeta o comerciante em geral, né, que tem dados estatísticos de que no ano de 2022, 40% dos negócios sofreram algum ataque cibernético, né? E isso envolve também esse sequestro de dados. Nesse sequestro de dados, né, como que funciona? O golpista ele consegue acesso ao ambiente virtual da empresa, né, seja pelo celular corporativo ou por às vezes um acesso a um e-mail, normalmente usando aquele phishing, né, que é aquela técnica de mandar um e-mail fraudador e ali ele consegue acessar pessoas específicas e acessa todo o ambiente digital da empresa, né? Banco de dados, documentos, informações confidenciais, e com isso ele criptografa tudo, né? Coloca uma senha geral e cobra um resgate por isso, né? Então isso tem atingido muito as empresas, os números são extremamente altos, relevantes, e só tendem a crescer, e o Brasil lidera essa estatística. Um estudo aí de 2022 também apontou que o Brasil foi responsável por 30% dos ataques de sequestro de dados, né? Isso em segundo lugar, só atrás da Índia.
que tem uma população extremamente maior do que a nossa. Então, só essas delegacias especializadas, pessoas especializadas, né, especialistas em direito digital e em criminal digital, especialistas em segurança da informação, que vão conseguir tomar as medidas o mais rápido possível aí para reparar e evitar danos maiores, né? Bom, nós chegamos no finalzinho já do nosso programa e quero agradecer a cada um dos nossos convidados, deixar um minutinho aí para as considerações finais. Primeiro agradeço o doutor João Gazola, que é advogado especialista em direito digital. Obrigada. E as considerações finais. Eu que agradeço a oportunidade. Acho que foi muito prazeroso aí debater um tema tão relevante. Agradecer também à Alesp, pelas iniciativas que tem tomado nesse sentido, não só em conscientização, mas até indicando, como é o caso aí de a criação de novas delegacias especializadas e até mesmo a CPI que a gente mencionou. Obrigada. Também agradeço a participação do Dr. Caio Fonseca, advogado criminalista. Obrigada. Eu que agradeço o convite da Assembleia, para estar aqui hoje. E só dizer novamente às pessoas, aos nossos ouvintes, desconfie sempre, né? Os golpistas trabalham dia e noite, incansavelmente, para fazer suas vítimas. E não é vergonha nenhuma ser vítima de uma fraude, a pessoa é enganada. Procure sempre as autoridades, registre a ocorrência, porque isso vai ajudar o Estado, vai ajudar a Polícia Civil a criar políticas públicas para que o combate àquele tipo de fraude seja mais efetivo. Havendo dúvida, consulte o seu advogado, para que ele possa te dar os caminhos para que você possa, pelo menos, ser ressarcida de uma parte do prejuízo ou do prejuízo sofrido. Muito obrigado. Que agradeço e também agradeço a doutora Carla Cristina Martins, que é advogada especialista em direito processual penal. Muito obrigada. Obrigada, Priscila. Foi uma satisfação. Agradeço a oportunidade. Quero saudar os colegas. Foi uma conversa muito produtiva. E só ressaltar que o pensamento é esse: todo cuidado é pouco, desconfiar, tomar as precauções. Caso de qualquer dúvida, procurar uma autoridade ou um advogado de sua confiança para receber a melhor orientação em casos dessa situação. Muito obrigada. Eu que agradeço. Bom, a Alesp em Pauta fica por aqui. A gente se encontra na programação da Rede Alesp. Até mais, tchau, tchau.